Bem-vindo ao canal História Sem Fim. Locução: Família Ferreira. O Lobo e os 7 Cabritinhos dos Irmãos Grimm. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava com todo o amor de uma mãe por seus filhos. Um dia, então, ela quis ir para a floresta buscar comida. E ela chamou todos os 7 para ela e disse: Meus queridos filhos, eu tenho que ir para a floresta. Fiquem em guarda contra o lobo. Se ele entrar, ele vai devorar todos vocês, pele, cabelo e tudo. O miserável muitas vezes se disfarça, mas você o reconhecerá imediatamente por sua voz áspera e os seus pés pretos. As crianças então disseram: Querida mãe, vamos cuidar muito bem de nós mesmos. Pode ir embora sem nenhuma preocupação. Então, a mãe cabra partiu e em seguida seguiu o seu caminho com a mente tranquila. Não demorou muito para que alguém batesse na porta de casa e gritasse: Abram a porta, queridos filhos. Sua mãe está aqui e trouxe algo com ela para cada um de vocês. Mas as crianças sabiam que era o lobo pela voz áspera. Não vamos abrir a porta. Gritaram eles. Você não é nossa mãe. Ela tem uma voz bonita e suave. A sua voz é feia e áspera. Você é o lobo. Então o lobo foi até um lojista e comprou para si um grande pedaço de giz. Comeu-o e com ele suavizou sua voz. Então ele voltou, bateu na porta de casa e gritou: Abram a porta, queridos filhos. Sua mãe está aqui e trouxe algo com ela para cada um de vocês. Mas o lobo havia colocado suas patas pretas contra a janela e as crianças as viram e gritaram: Não vamos abrir a porta. Nossa mãe não tem pés pretos como o seu. Você é o lobo. Então o lobo correu para um padeiro e disse: Eu machuquei meus pés, esfregue um pouco de massa sobre eles para mim. E quando o padeiro esfregou seus pés, ele correu para o moleiro e disse: Espalhe farinha branca sobre meus pés para mim. O moleiro então pensou consigo mesmo: O lobo quer enganar alguém. E recusou. Mas o lobo disse: Se não o fizeres, eu te devorarei. O moleiro ficou com medo e branqueou as patas para ele. Verdadeiramente, os homens são assim. Então, o desgraçado foi pela terceira vez à porta de casa, bateu e disse: Abra as portas para mim, crianças. Sua querida mãezinha voltou para casa e trouxe para cada um de vocês algo da floresta. Então, as criancinhas gritaram. Primeiro prove que você é mesmo nossa mãezinha querida. Então, ele meteu as patas pela janela e quando as crianças viram que eram brancas, acreditaram que tudo o que ele disse era verdade e abriram a porta. Mas quem deveria entrar senão o lobo? Eles estavam apavorados e queriam se esconder. Um saltou para debaixo da mesa, o segundo para a cama, o terceiro para o fogão, o quarto para a cozinha, o quinto para o armário, o sexto para a bacia e o sétimo para a caixa do relógio. Mas o lobo encontrou todos eles e não usou grande cerimônia. Um após o outro, ele os engoliu goela abaixo. O mais novo, que estava na caixa do relógio, foi o único que não encontrou. Quando o lobo satisfez seu apetite, ele se retirou, deitou-se sobre uma árvore na campina verde lá fora e começou a dormir. Logo depois, a velha cabra voltou da floresta para casa. Ah, que visão ela viu lá! A porta da casa estava escancarada, a mesa, as cadeiras e os bancos foram derrubados. A bacia de lavar estava quebrada em pedaços,
As conchas e travesseiros foram arrancados da cama. Ela procurou seus filhos, mas eles não estavam em lugar nenhum. Ela chamou um após o outro pelo nome, mas ninguém respondeu. Por fim, quando ela chegou ao caçula, uma voz suave gritou: Querida mamãe, estou na caixa da relógio. Ela levou a criança para fora e disse a ela que o lobo tinha vindo e comido todos os outros. Então, você pode imaginar como ela chorou por seus pobres filhos. Por fim, em sua dor, ela saiu e o filho mais novo correu com ela. Quando chegaram ao prado, lá estava o lobo, ao lado da árvore, e roncava tão alto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que algo se movia e se debatia em sua barriga farta. Oh, céus! Disse ela. É possível que os meus pobres filhos, que ele engoliu para o jantar, ainda possam estar vivos. Então, a criança teve que correr para casa e buscar uma tesoura, uma agulha e linha. E a cabra abriu o estômago do monstro. E mal ela fez um corte, uma criança colocou a cabeça para fora. E quando ela cortou mais longe, todos os 6 saltaram um após o outro. E todos ainda estavam vivos e não sofreram nenhum dano, pois em sua ganância o monstro os engoliu inteiros. Que alegria houve! Eles abraçaram sua querida mamãe e pularam de alegria. A mãe, porém, disse: Agora vá, meus filhos, procurem algumas pedras grandes e vamos encher o estômago da besta perversa com elas, enquanto ele ainda dorme. Então, os 7 cabritinhos arrastaram as pedras para lá com toda a velocidade e colocaram tantas delas em seu estômago quanto puderam. E a mãe costurou novamente com a maior pressa, de modo que ele não percebeu nada e nem uma vez se mexeu. E quando o lobo finalmente acordou, ele se levantou e, como as pedras em seu estômago o deixaram com muita sede, ele quis ir a um poço para beber. Mas quando ele começou a andar e se mover, as pedras em seu estômago batiam umas nas outras e faziam barulho. Então gritou ele: Que estronto contra meus pobres ossos! Eu pensei que eram 6 crianças, mas não são nada além de grandes pedras. E quando ele chegou ao poço e se inclinou sobre a água e estava prestes a beber, as pedras pesadas o fizeram cair e não houve quem o ajudasse, mas ele se afogou miseravelmente. E quando os 7 cabritinhos viram aquilo, correram para o local e gritaram alto: O lobo está morto! O lobo está morto! E dançaram de alegria ao redor do poço com a sua mãe. Contos de fada são a pura verdade. Não porque nos contam que os dragões existem, mas porque nos contam que eles podem ser vencidos. Gilbert K. Chesterton.